Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial elaborado pelas Bibliotecas Fevale. O vídeo de hoje será apresentado algumas normas da ABNT, mais especificamente a norma 10520 de 2023 e a 6023 de 2018. Para a NBR 10520 de citações, podemos iniciar respondendo o que é uma citação e como devo utilizá-la. Então, segundo a NBR 10520, citação é uma menção de uma informação extraída de outra fonte. E as citações são utilizadas para fundamentar teoricamente um trabalho acadêmico, promovendo a sustentação dos argumentos apresentados, identifica as fontes utilizadas para sua construção e torna claro ao leitor as ideias propostas pelo autor. A citação apresenta algumas regras, como a de sempre incluir o sobrenome do autor ou da instituição responsável ou o título, conforme os exemplos abaixo. A ABNT prevê 3 tipos de citação. A citação direta, que é a transcrição textual de parte da obra de um autor consultado, e ela pode ser uma citação curta ou longa. Temos a citação indireta, que é definida como um texto baseado na obra do autor consultado, e, por fim, na citação de citação, que pode ser apresentada como uma citação direta ou indireta de um texto, sendo que não tivemos acesso ao texto original, usando a expressão apud. A citação direta pode ser definida como a transcrição literal do texto consultado, e ela pode ser apresentada de 2 formas. Em caso de um texto de até 3 linhas, a citação deve estar entre aspas duplas, que é a citação curta. Em texto com mais de 3 linhas, não se utiliza aspas, devendo estar posicionado a 4 centímetros da margem esquerda, com a letra de tamanho 10 e com espaçamento simples, sendo definida como citação longa. Outro detalhe importante é que na sua forma direta deve-se especificar a página, o tomo ou a seção da fonte de consulta. Na sequência, deve ser acrescido a data, separado por vírgula e precedido pelo termo que o caracteriza, de forma abreviada, a letra P. Se tratando de citação longa, mais especificamente, ela é caracterizada por um texto com mais de 3 linhas, devendo ser formatada com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com letra menor que a do texto, no tamanho 10, sem aspas e com espaçamento simples entre as linhas. Aqui podemos perceber um exemplo de citação direta, com um autor apenas. No caso da citação indireta, não se trata de uma transcrição, mas uma paráfrase ou um comentário sobre a ideia de um autor, conforme apresentado por Prodanov e Freitas. Possui as mesmas regras da citação direta, porém a indicação da página é opcional. Como podemos perceber nos exemplos, a citação não tem aspas porque não é uma citação direta. Também não há paginação especificada. Caso optem por colocar a paginação nas citações indiretas, deve-se ter o cuidado de colocar em todas elas. Sobre a indicação de responsabilidade em uma citação, pode ser por um ou mais autores, outros responsáveis e por título, conforme explanado nos próximos slides. No caso da indicação de responsabilidade com um autor, pode ser apresentada dentro ou fora dos parênteses. Nessa nova atualização, os nomes dos autores são escritos na forma comum, com apenas a primeira letra em maiúsculo. Na sequência, há exemplos de citações com entidade. Permanece o nome da entidade por extenso, no caso das que possuem siglas, e escrita de forma que a primeira letra de cada palavra seja maiúscula. Quando a citação tiver a indicação de responsabilidade por título, é colocado a primeira palavra significativa do título, seguido por reticências. Essa forma de apresentação ocorrerá quando a informação de título estiver tanto fora quanto dentro dos parênteses e em casos de citações diretas e indiretas. Quando houver a indicação de responsabilidade com 2 autores fora dos parênteses, ao longo do texto, deve-se separá-los pela conjunção e. Se a citação permanecer entre parênteses, separa-se os autores por ponto e vírgula, como podem ser vistos nos exemplos apresentados. No caso de indicação de responsabilidade com 3 autores, no texto deve-se colocar o sobrenome dos 2 primeiros autores separados por vírgula e o segundo e terceiro separados por meio da conjunção e minúsculo, seguidos do ano e da página entre parênteses. Quando dentro dos parênteses, deve-se separá-los por ponto e vírgula, separando o ano e a paginação por vírgula.
como podem ser vistos nos exemplos apresentados. No caso de indicação de responsabilidade com mais de 3 autores, segundo a NBR 10520, para citações de fontes com 4 ou mais autores, pode ser citado o primeiro autor, seguido da expressão et al., embora na referência constem todos os autores. Qualquer que seja o recurso utilizado, este deve ser uniforme em todas as citações do documento. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2023, página 6. Conforme nos exemplos retirados da NBR 10520, vale ressaltar o trecho sobre a escolha da forma como vai ser apresentado os autores, onde a norma estabelece que seja feita uma decisão para o documento todo. Nos casos de citação, é uma citação direta ou indireta de um texto, sendo que não tivemos acesso ao original. Identificamos a obra diretamente consultada, o autor e a obra citada, acrescidos do termo latino apud, citado por, conforme, segundo. Nas referências, somente mencionamos o nome do autor da obra consultada. Fortemente desencorajada pela comunidade acadêmica, sempre se utiliza fontes primárias nos trabalhos, utilizar somente em último caso. As regras de número de autores, citações por título, entidade de citações diretas curtas também valem para citações diretas longas. Exemplo de citação. Nesse tópico, é apresentado as formas de modificar algo na citação, podendo ser supressões, interpolações, acréscimos ou comentários, ênfase ou destaque, grifo, negrito ou itálico em indicador de tradução. A supressão é utilizada quando o pesquisador deseja omitir alguma informação da citação escolhida, que considera irrelevante para a sua pesquisa, conforme o exemplo abaixo. Os recursos de interpolações, acréscimos ou comentários são utilizados quando o pesquisador deseja inserir algo na citação escolhida, seja um comentário ou uma remissiva de algum assunto. Quando o pesquisador quer dar destaque a alguma parte da citação, ele pode utilizar do auxílio do negrito, itálico ou grifo para dar ênfase à parte escolhida. Deve-se salientar sempre, após a indicação de ano e ou página, se o destaque pertence ao autor da citação ou ao pesquisador. Conforme apresentado no exemplo abaixo, o grifo é do pesquisador, por isso é usado o termo grifo nosso. Quando a citação incluir texto traduzido pelo autor, devemos acrescentar, após a chamada da citação, a expressão tradução nossa, entre parênteses, conforme apresentado no exemplo. Os outros tipos de citações, como no caso de informações obtidas por informação oral, palestras, debates, comunicações e etc., indicar entre parênteses a expressão informação verbal, mencionando os dados disponíveis em nota de rodapé. No caso das citações de trabalhos em andamento, deve ser mencionado o fato de estar em andamento, indicando os dados disponíveis em nota de rodapé, conforme apresentado no exemplo. E, finalmente, nos casos de citação de depoimento ou entrevista, as falas são apresentadas no texto, seguindo-se as orientações para a citação direta ou textual, e obedecendo à regra para transcrições com mais de 3 linhas. Importante não esquecer que deve haver a informação sobre a entrevista na nota de rodapé. Nos próximos slides, apresentaremos a orientação sobre a NBR 6023 relacionada às referências. Começamos com a pergunta: por que utilizá-las? As referências servem para informar de maneira organizada e padronizada quais as fontes do trabalho. Além disso, devemos atentar para questões éticas, pois precisamos dar créditos aos devidos autores das pesquisas utilizadas. E, por fim, como forma de auxiliar ao próximo pesquisador, visto que eles poderão consultar seu trabalho e suas referências. Quanto à ordenação das referências, a mesma pode ser disposta de maneira alfabética ou numérica. No sistema alfabético, as referências são ordenadas de forma alfabética, conforme o sobrenome do autor, ou entidade, ou o título do periódico. No sistema numérico, caso as citações sejam numeradas de forma sobrescrita durante a escrita do trabalho, nas referências bibliográficas devem ser organizadas de forma numericamente crescente.
Não se recomenda utilizar notas de rodapé e sistema numérico ao mesmo tempo. Conforme o exemplo apresentado, ao longo do texto, a ordem que as citações dos autores aparecem não interfere, pois a referência será ordenada de forma alfabética a partir das informações de responsabilidade, autor, título, etc. Diferentemente do sistema alfabético, no sistema numérico, a ordem das citações interfere na ordenação das referências, conforme o exemplo. Como forma de apresentação, as referências devem ser organizadas na sequência padronizada. As referências são elaboradas em espaços simples entre linhas. Devem ser alinhadas à esquerda. A pontuação deve ser uniforme para todas as referências, ou seja, cada elemento da referência tem sua pontuação específica. Na nota de rodapé, à esquerda, a partir da segunda linha da mesma referência, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente e sem espaço entre elas. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2018, página 5. Sobre os elementos essenciais de uma referência, podemos elencar autor, título, edição, local e data de publicação. Sobre os elementos essenciais, iniciemos com o autor. Pode ser um autor ou mais autores. Se houver de 1 a 3 autores, os mesmos devem ser separados por ponto e vírgula, conforme o exemplo abaixo. Segundo a NBR 6023, quando houver 4 ou mais autores, convém indicar todos. Permite-se que se indique apenas o primeiro, seguido da expressão et al., Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2018, página 35. Quando há outros responsáveis pelas obras, como colaboradores e organizadores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguida da abreviação, no singular, do tipo de participação, organizador, compilador, editor, coordenador e etc., conforme apresentado no exemplo. Outros tipos de responsabilidade, tradutor, revisor, orientador, ilustrador, entre outros, podem ser acrescentados após o título, conforme aparecem no documento, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2018, página 36. As várias responsabilidades possuem abreviações que podem ser indicadas nas referências, porém, não são usadas exclusivamente nesta norma, pode ser usada nas demais. Quando houver autor-entidade, as obras de responsabilidade de entidades, órgãos governamentais, empresas, associações, congressos, seminários e etc., têm entrada, de modo geral, pelo seu próprio nome, por extenso, em caixa alta. Em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título, sendo a primeira palavra do título grafada em letras maiúsculas. Na sequência dos elementos essenciais apresentados na referência, temos o título e o subtítulo. O título e o subtítulo, se for usado, devem ser reproduzidos tais como figuram no documento, separados por 2 pontos. O recurso tipográfico, negrito, grifo ou itálico, usado para destacar o título da obra, deve ser uniforme em todas as referências, conforme o exemplo. Em títulos e subtítulos demasiadamente longos, podemos suprimir as últimas palavras, desde que não seja alterado o sentido. A supressão deve ser indicada por reticências, conforme o exemplo. Quando não existir título, deveremos atribuir uma palavra ou frase que identifique o conteúdo do documento, entre colchetes, conforme o exemplo. Quando houver uma indicação de edição, esta deverá ser transcrita utilizando abreviaturas dos numerais ordinais e da palavra edição, ambas na forma adotada no idioma do documento. Importante ressaltar que as primeiras edições não devem ser transcritas na referência. Após a edição, é apresentado o nome do local, cidade, de publicação, deve ser indicado tal como figura no documento. No caso de homônimos de cidades, acrescentamos o nome do estado, do país, etc. Se não houver o local de publicação, mas puder ser identificado, identificaremos entre colchetes. Não sendo possível determinar o local, utilizaremos a expressão sine loco, abreviada entre os colchetes S.L. Ainda sobre o local, se houver mais de um local para uma só editora, indicaremos o primeiro ou o mais destacado. Na sequência da referência, temos a informação de editora. O nome da editora deve ser indicado tal como no documento, abreviando os pré-nomes e suprimindo palavras que designam a natureza jurídica ou comercial,
desde que sejam dispensáveis para a identificação. Se a editora não puder ser identificada, deveremos indicar a expressão sine nomine, abreviada entre colchetes S.N. Após o campo de editora, precisamos apresentar as informações da data de publicação. Por tratar-se de elemento essencial para a referência, sempre deve ser indicada uma data, seja de publicação, da distribuição, do copyright, da apresentação, do depósito, de um trabalho acadêmico ou outra. Caso nenhuma data puder ser determinada, deveremos registrar uma data aproximada entre colchetes, conforme indicado na informação abaixo. Ainda se tratando da informação de data, os meses devem ser indicados de forma abreviada, no idioma original da publicação. Todos os meses são abreviados pelas 3 primeiras letras, com exceção do mês de maio, que deve ser escrito por completo. Devido à variedade de fontes, livros e periódicos, digital ou físico, por exemplo, cada um terá uma forma de apresentação particular, conforme apresentado abaixo. Uma obra monográfica, que pode ser um manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário e etc. Trabalhos acadêmicos, que são as teses, dissertações, entre outros, publicação periódica, documento de eventos, materiais consultados em redes sociais e YouTube, documentos jurídicos. Em uma obra monográfica, elementos essenciais são autores, título e subtítulo, da parte ou da obra como um todo, edição, local, editora e data de publicação, conforme apresentado abaixo. Se for parte de uma obra monográfica, inclui capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, com autor ou autores e títulos próprios. Os elementos essenciais são autores, título da parte, seguido da expressão in e da referência completa da obra monográfica no todo. No final da referência, devemos informar a paginação ou outra forma de individualizar a parte referida. Nos trabalhos acadêmicos, os campos essenciais devem possuir a mesma regra para obras monográficas, com a indicação do tipo de trabalho, entre parênteses, bem como o curso, a instituição acadêmica, cidade e ano. Substitui-se também a expressão P de páginas por F de folhas. Em uma publicação periódica, os elementos essenciais são título da revista em caixa alta, local da publicação, data de início e de encerramento da publicação, se houver. Em um artigo de periódico, a ordem dos elementos deve conter autores, título da parte do artigo ou da matéria, título da publicação, local de publicação, numeração correspondente ao volume ou ao ano, fascículo ou número, paginação inicial e final, quando se tratar de artigo ou matéria, data ou intervalo de publicação e particularidades que identificam a parte, se houver. Nos documentos de eventos, os elementos essenciais são nome do evento, numeração, se houver, ano e local, a cidade da realização. Na sequência, devemos mencionar o título do documento, anais, atas, tópico temático e etc., seguido dos dados de local de publicação, editora e data da publicação. Em um trabalho apresentado em um evento, os elementos essenciais são autores, título do trabalho apresentado, seguido da expressão in, seguido do nome do evento, numeração do evento, se houver, ano e local, a cidade, de realização, título do documento, anais, atas, tópico temático e etc., local, editora, data de publicação e página inicial e final da parte referida. Os materiais consultados em redes sociais e YouTube seguem a mesma ordem de apresentação das demais referências retiradas em suporte online, textos, filmes, músicas, entre outros. Em documentos jurídicos, mais especificamente, em uma legislação, os elementos essenciais são jurisdição ou cabeçalho da entidade, no caso de se tratar de normas, título, numeração, data e dados de publicação. No caso de suas constituições e suas emendas, entre o nome da jurisdição e o título, acrescentamos a palavra Constituição, seguido do ano de promulgação, entre parênteses. Em documentos jurídicos, mais especificamente em uma jurisprudência, os elementos essenciais são jurisdição e órgão judiciário competente, título, natureza da decisão ou ementa,
E número, partes envolvidas, se houver, relator, local, data e dados de publicação. Importante sempre revisar as citações utilizadas no desenvolvimento do trabalho. Elas sempre devem estar de acordo com as referências listadas no final do documento. E também vale lembrar de verificar se todas as referências estão sendo usadas ao longo do texto, sejam em citações diretas ou indiretas. Ficamos por aqui com mais um vídeo tutorial elaborado pelas Bibliotecas Fevale. Sempre que houver dúvidas, entre em contato com biblio@fevale.br. Até a próxima!